Bem-vindo, bem-vinda. Nessa aula você vai aprender o que é par ordenado, o que é produto cartesiano, o que é plano cartesiano, o que é relação, o que é função, o que é domínio, o que é imagem. Legal? Vamos lá então? Vamos começar a nossa aula. Primeiro assunto que nós temos nesse conteúdo de relações e funções é esse aqui, ó, par ordenado, beleza? Vou deixar abaixo aqui para você uma sopa de letrinhas, onde você vai poder acompanhar comigo a leitura. Bacana? Vamos lá, par ordenado, um conceito primitivo. Então você não precisa justificar o que é um par ordenado. Par ordenado é um conceito que foi estabelecido para que ocorra uma construção, para a gente poder passar de par ordenado para plano cartesiano, depois para produto cartesiano, ok? Seguir com relação e depois, por fim, função. A gente tem que fazer essa trajetória, né? E o primeiro passo dessa trajetória é essa ideia, esse conceito a respeito de par ordenado, tá bom? Então, conceito primitivo sendo que para cada elemento A e cada elemento B, então par ordenado é um par de números que tem uma ordem, beleza? A cada elemento A e B admitiremos a existência de um terceiro elemento, né? Então a gente define A, define B e define os dois juntos nessa ordem, entre parênteses, né? Parênteses, ok? Isso aqui, portanto, é o nosso terceiro elemento associado a A, associado a B, e esse terceiro elemento, aí sim, tem o nome aí de par ordenado, tá bom? A existência que denominaremos par ordenado, acabei de dizer, de modo que se tenha. Então, construção tranquila aqui, né? Se eu tiver um par ordenado de coordenadas A e B, esse par ordenado vai ser igual, ou será igual, ao par ordenado de coordenadas C e D, desde que o A seja igual a C, ou seja, o primeiro elemento do meu primeiro par ordenado só vai ser igual, aliás, esse par ordenado só vai ser igual ao outro par ordenado, se o primeiro elemento desse par ordenado for igual ao primeiro elemento do segundo par ordenado, ok? Ou seja, se A for igual a C. Da mesma maneira, usando o mesmo raciocínio, se eu tiver um B igual a um D, meu segundo elemento do meu primeiro par ordenado, meu segundo elemento do meu segundo par ordenado, se esses pares ordenados são iguais, esses segundos elementos têm que ser iguais. É o que está escrito aqui, ok? Até então, muito tranquilo, só o início do início mesmo. Agora nós vamos aprender, no próximo bloco dessa aula, nós vamos aprender a colocar esses pares ordenados no que nós chamamos de plano cartesiano, ok? Já voltamos. De volta aí, pessoal, para mais um bloco desse assunto, do tema, né? O tema da nossa aula, que é relações e funções. É um tema de transição entre teoria de conjuntos e conjuntos numéricos e funções. Legal? Tá no meio dos dois aí. Tem muita gente que pula essa parte, né? E aí fica um fosso enorme. O aluno chega lá em funções, nas funções específicas, né? Ou nos tipos de função, que são função afim, quadrática, modular, exponencial, logarítmica, não consegue entender nada, porque fica esse vácuo aí no meio do conteúdo de transição entre conjuntos e funções, tá legal? Então esse tema de transição é esse aqui, relações e funções. Próximo, o assunto desse bloco agora é plano cartesiano, né? Vou deixar uma sopa de letrinhas para você aqui, para você acompanhar comigo. Lembrando, se você está chegando agora e não viu o início do vídeo, aqui na descrição você consegue acessar cada um dos assuntos dessa aula. Você já clica lá, já cai direto no ponto que te interessa ou no assunto que é do seu interesse ou que você, no caso, tenha dúvida, tá bom? Então, olha a sopa de letrinhas aqui, diz o seguinte: sistema cartesiano ortogonal. Sistema, dois eixos, ó, eixo X, eixo Y, né? Sistema de eixos coordenados. O eixo X tem um nome, o eixo Y tem outro, nós vamos comentar isso. Esses dois eixos, eles são ortogonais, informação importante, né? Porque o ângulo aqui entre eles é de 90 graus, ó, ok? Se eu coloquei 90 aqui, esse lado também 90, 90, 90. Todos os quatro são 90, beleza? Ortogonal no sentido de ser
ter um ângulo aí entre eles de 90 graus, tá bom? Consideremos dois eixos coordenados. Eixo X, tá lendo aí comigo? Eixo X é o eixo da abscissa, beleza? E o Y é o eixo das ordenadas, ou da ordenada, tá bom? Legal. Perpendiculares com ângulo de 90 graus, legal. Em O é a minha origem, ou origem do plano cartesiano, né? Então você vê esse eixo que é o eixo Y, que é o vertical, vê o eixo X, que é o eixo horizontal. Esse eixo define um plano, o plano do quadro, dessa parede, onde está o quadro, atrás de mim aqui, legal? Esse plano nós vamos chamar de plano alfa. Então você pode chamar o plano aqui cartesiano de plano alfa, tá? Aliás, está escrito sistema cartesiano ortogonal, eu simplesmente reduzi aí o assunto para plano cartesiano, que é o conteúdo, que é o tópico mais conhecido para essa parte do tema da aula, tá bom? Dado um ponto P qualquer, já coloquei esse ponto P qualquer, P pertence a alfa, o nosso plano cartesiano, que é o plano gerado por esses dois eixos ortogonais, perpendiculares entre si, beleza? Na verdade tem uma diferença muito pequena entre perpendicular e ortogonal, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, isso aí fica para depois. Beleza, as coordenadas de P são os números reais x de P, y de P, de tal forma que são indicados por um par ordenado, cujas coordenadas são x de P e y de P. Então vamos trazer isso aqui para a gente poder entender perfeitamente essa situação. Ó, que tal o ponto P? Quero saber o tamanho desse ponto P no eixo X. Eu tenho que fazer uma projeção com sol de meio-dia, como eu costumo falar para meus alunos, projeção com sol de meio-dia. Na hora que eu fiz essa projeção com sol de meio-dia, o que aconteceu? Eu estabeleci um tamanho que vai da origem até aqui, ó, ok? Esse tamanho todo, legal? Então todo esse tamanho que você está vendo aqui é o tamanho que esse ponto P tem no eixo das abscissas, ou se você preferir, eixo X. Legal? Então se eu tiver que representar esse ponto por um par ordenado, posso colocar o sinal de igual, até melhor. Tem gente que não coloca, se você também não colocar o sinal de igual, já colocar o parênteses direto, já indicar quem é seu par ordenado, não tem problema, tá bom? Então P tem coordenada, primeiro, sempre relacionada a X, ou ao eixo das abscissas, sempre. Todo par ordenado começa nesse plano cartesiano, evidentemente, existem outros planos. Nesse plano cartesiano, todo par ordenado, a primeira coordenada dele tem relação direta com o eixo das abscissas. Por isso que é ordenado, porque o eixo, aquele elemento, aquele tamanho daquele ponto, com projeção do sol de meio-dia, esse tamanho todo aqui representa a primeira coordenada do ponto P, e essa primeira coordenada é em relação ao nosso eixo X, que é o eixo das abscissas, tá bom? Usando o mesmo raciocínio, traçando uma linha aqui, ó, pegando uma linha tracejada paralela a X, você percebeu que a primeira linha que eu coloquei aqui, sol de meio-dia, ela é paralela ao eixo Y, né? A outra linha tracejada, vamos colocar isso aqui mais reto, a outra linha tracejada é paralela ao eixo X, ela corta o eixo Y, e na hora que ela corta o eixo Y, ela define um tamanho em relação à origem, tá bom? Esse tamanho em relação à origem eu vou chamar de Y do ponto P. Então, Y índice Pzinho aqui. Beleza? Lembrando que essa projeção também é uma projeção com ângulo de 90 graus. Tá ok? Então, não pode ser torta para cá, torta para cima, não. Retinha, paralela com o eixo X, que é o eixo das abscissas. Tá bom? A partir do momento que eu fiz isso, tracei essa linha, ou passei essa linha tracejada, paralela a X, o que eu defini? Defini esse tamanho. Quem é esse tamanho? É a segunda coordenada desse ponto P. A segunda coordenada desse ponto P eu vou chamar de Y índice P. Legal? Então P, ou qualquer ponto, pertencente ao meu plano cartesiano, ele sempre vai ter a primeira coordenada relacionada ao eixo X e a segunda coordenada relacionada ao eixo Y. Sempre nessa ordem. Beleza? Por isso nós chamamos de par ordenado. Sempre primeira coordenada relacionada ao eixo X, ou o tamanho que esse ponto tem na hora que eu projeto esse ponto aqui, ó, de maneira paralela ao eixo Y, cruzo o eixo X e me dá um tamanho. Esse tamanho é a primeira coordenada do meu par ordenado, x de P.
Por que x de p? Porque o nome que eu dei ao ponto aí, o ponto P, tá? Da mesma maneira, usando o mesmo raciocínio, linha tracejada paralela ao eixo x, estabeleci um tamanho aqui, que tamanho é esse? Que nome que eu vou dar para esse tamanho? Y de p, ou a coordenada em y, ou a coordenada da ordenada desse plano cartesiano. O plano cartesiano é o plano gerado pelos eixos coordenados. Quem são os eixos coordenados? Abscissa e ordenada, ou eixo x e eixo y, tá? Ângulo de 90 graus entre eles. As projeções também têm 90 graus, tá bom? E a partir disso, tem um tamanho em x, primeira coordenada do meu par ordenado. Tem um tamanho em y, primeira coordenada, segunda coordenada do meu par ordenado, ok? O que vocês acabaram de ver aqui é um ponto que foi projetado no que nós chamamos de primeiro quadrante, tá? Você tem 4 quadrantes. Esse aqui é o primeiro, sempre, legal. Esse aqui é o segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante. E por fim, esse aqui é o nosso quarto quadrante. Q de quadrante, tá bom? Então, primeiro, o sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. É isso, tá bom? Beleza, legal. Agora nós vamos definir outros pontos aqui, para a gente poder... Eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar a nossa visualização. Eu vou definir outros pontos, só que agora esses pontos... Ah, um detalhe importante, né? Eu esqueci. Onde o eixo x cruza com o eixo y, eles cruzam num único ponto. Esse ponto é chamado de origem. Cheguei a falar da origem, mas não expliquei o que era a origem. É o ponto de interseção entre o eixo das ordenadas com o eixo das abscissas, ok? Coloca a setinha, ponta da setinha para a direita no eixo x, coloca a ponta da setinha para cima no eixo y, beleza? Legal, já defini um ponto P de pato, agora eu vou definir um ponto Q de queijo. Vamos lá, vamos definir um ponto Q de queijo aqui. Você vai perceber, detalhe importante, no primeiro quadrante, tá? Na hora que você olha o tamanho da projeção do ponto no eixo x e olha o tamanho dessa mesma projeção no eixo y, você vai perceber que os valores de x vão ser sempre positivos e os valores de y serão sempre positivos, legal? Ó, à direita do eixo y, todos os valores de x são positivos. Acima do eixo x, todos os valores de y são positivos, ok? Bacana. Ponto Q, projeção ortogonal, vou lá projetar, tem um tamanho aqui, esse tamanho, vou colocar igual, ok? Outra projeção aqui paralela ao eixo y, projeção com ângulo de 90 graus. Fiz isso, descobri um valor para x e um valor para y, ok? Do meu par ordenado relacionado ao ponto Q. Posso chamar essa primeira coordenada de x índice Q, de queijo, y índice Q de queijo, para lembrar que esses dois valores relacionados ao nosso par ordenado têm relação direta com quem? Com o ponto Q. Segundo quadrante, o que você vai perceber? Os valores para x estão à esquerda do eixo y. Se estão à esquerda do eixo y, significa que esses valores para x são negativos. Mentaliza isso para você observar. Ó. Eixo y está aqui, à esquerda do eixo y, os valores do meu eixo, os valores relacionados à minha abscissa, são todos eles negativos, tá bom? Y positivo, por que positivo? Porque eu estou acima do eixo x. No segundo quadrante, estou acima do eixo x, tá bom? Então, PQ, vamos agora para um ponto R qualquer, é esse aqui. Quero saber o tamanho desse ponto R no eixo Y, quero saber o tamanho desse ponto R no eixo X, ok? Eu vou ter aqui R com as seguintes coordenadas, você pode acrescentar lá x de R, y de R, tá bom? Ou índice R. Aqui eu falei não acrescentei índice Q, tá ok? Detalhe importante, no terceiro quadrante, ó, a minha abscissa, eu estou à esquerda do eixo Y, na hora que eu projetei eu caí aqui, caí à esquerda da origem, ou caí à esquerda do eixo Y. Se eu cair à esquerda do eixo Y, os meus valores de x são negativos,
ok? E percebam que agora no terceiro quadrante eu estou abaixo do eixo X, quando eu projetei esse ponto lá no eixo Y. Eu projetei aqui, deu esse tamanho está abaixo do eixo X. Se está abaixo do eixo X, meu Y também é negativo, tá bom? Então até então o que nós temos? Primeiro quadrante, tanto os valores de X como os valores de Y são positivos. Segundo quadrante, X negativo, Y positivo. Terceiro quadrante, os dois negativos, tá bom? Por fim, PQR.S, qualquer, esse aqui. Vou projetar para saber o tamanho dele no eixo X. Vou projetar para saber o tamanho dele no eixo Y, tá bom? Então essa aqui é igual a quem? Vamos lá. X relacionado a ponto S e Y relacionado a ponto S, tá bom? Vamos ver, na hora que eu projetei no eixo X, deu esse tamanho aqui. Esse tamanho está à direita do eixo Y. Se está à direita do eixo Y, o meu valor no eixo das abscissas, para esse ponto S, é positivo. E o meu valor para Y? Bem, na hora que eu projetei, eu peguei esse tamanho da projeção do ponto S, que é esse ponto que está em vermelho. Esse tamanho está abaixo do eixo X. Como está abaixo do eixo X, né, esse valor em Y é negativo. Com isso a gente fecha, tá? Dois positivos, primeiro quadrante, segundo quadrante, X negativo e Y positivo. Terceiro quadrante, os dois negativos. Quarto quadrante, X positivo, Y negativo, tá bom? Quando você chegar lá no seu segundo ano, se você faz o seu primeiro ano, você vai precisar desse conteúdo lá em trigonometria. Você vai ter que entender muita coisa lá. E esse muita coisa que você vai ter que entender lá depende disso tudo que você está vendo aí. Tá ok? Legal, segundo bloco da nossa aula resolvido. Vamos seguir adiante. Até. De volta aí, pessoal. Mais um bloco da nossa aula, agora envolvendo produto cartesiano, hein? Estudamos primeiro plano para-ordenado, em seguida plano cartesiano, que é aquele do eixo X e eixo Y, bacana, e agora produto cartesiano. Estamos fazendo ou estamos elaborando uma construção para a gente poder, enfim, definir o que é relação e o que é função. Para isso nós precisamos dessas ideias todas, tá bom? Sopa de letrinhas abaixo. Lembrando que você pode acessar qualquer conteúdo dessa aula aqui na descrição, tá? Você clica e já cai direto no conteúdo que te interessa, beleza? Produto cartesiano, sejam A e B, você está vendo que é A maiúsculo e B maiúsculo, né? São conjuntos, dois conjuntos não vazios, ou seja, tem alguém lá dentro, tem pelo menos um elemento. Tem alguém lá dentro? Não, tem pelo menos um elemento pertencente a cada um desses conjuntos, tá? Denominamos produto cartesiano de A por B, o conjunto A, fiz questão de colocar esse xizinho aqui em alaranjado, para você perceber que isso aqui representa a operação entre o conjunto A e o conjunto B, operação essa que nós chamamos de produto cartesiano, beleza? Eu acho, inclusive, não tenho certeza, né? Esse xizinho é para dar ideia de multiplicação, né? Aí você pensa em produto, que é o resultado dessa operação, que é a operação de multiplicação, tá bom? Então, AXB representa A cartesiano B. E eu vou ler isso várias vezes ao longo dessa parte, desse bloco, e dos exercícios que virão em seguida, tá? Lê-se A cartesiano B, cujos elementos são todos pares ordenados. Elementos pertencentes a esse conjunto, ó, abriu chaves. Quem está lá dentro desse conjunto? Pares ordenados. Nós já estudamos par ordenado na primeira parte, no primeiro bloco dessa aula. Se você tem dúvida, volta lá. Tranquilinho, rapidinho, você já se liga, né, e já entende o que é par ordenado, tá bom? Então, esse conjunto tem como elementos pares ordenados, onde o primeiro elemento pertence ao conjunto A. Olha aqui essa informação. O primeiro elemento, que é o X aqui, ó, no par ordenado, que é XY, o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B, ok? Então todos os pares ordenados são elementos do conjunto A cartesiano B, de tal maneira que X pertence a A, ou seja, o primeiro elemento pertence a A, e o segundo elemento pertence ao conjunto B. É nessa ordem, beleza? São pares ordenados. Primeiro elemento vem do conjunto A.
Segundo elemento, ou segunda coordenada do meu par ordenado vem de onde? Vem do elemento B. Segunda coordenada é Y, essa segunda coordenada vem do conjunto B, e a primeira coordenada vem do conjunto A. Essa é a notação que nós utilizamos aí para produto cartesiano, beleza? A gente já volta nesse bloco mesmo com um exercício que vai te dar uma clareza maior a respeito disso que nós acabamos de ver, tá bom? Vamos lá, pessoal, de volta aí a mais um bloco. Aliás, bloco não, estamos no mesmo bloco, né? Que é produto cartesiano. E foram dados dois conjuntos, exercício tranquilo. Foram dados dois conjuntos, que é um exercício de fixação para a gente poder entender melhor essa ideia de produto cartesiano, tá? Conjunto A com 2 elementos, 1 e 2. Conjunto B com 3 elementos, 3, 4 e 5. Né? Letra A, que é A cartesiano B, é assim que nós lemos, lembra? Letra B, que é B cartesiano A, que é outro conjunto, hein? E por fim, letra C, que é o conjunto A cartesiano A, tá? Então vamos entender como que nós vamos montar esses conjuntos para a gente não ter nenhum tipo de dúvida, tá bom? Então, quem é A cartesiano B? Vamos começar por aqui. Legal? Esse conjunto A cartesiano B, ele é composto pelos seguintes elementos. Vamos lá. Sempre ele é composto por pares ordenados. Legal. Só que nesse conjunto que tem como elementos pares ordenados, o meu primeiro elemento tem relação com o conjunto A e meu segundo elemento tem relação com o conjunto B. Na verdade, a minha primeira coordenada do par ordenado tem relação com o conjunto A e a segunda coordenada desse par ordenado, lembra que esse conjunto aqui tem como elementos pares ordenados? O segundo elemento desse par ordenado tem relação com o conjunto B. Beleza, como é que nós vamos construir isso então? Da seguinte maneira. A cartesiano B, o primeiro elemento é de A. Então vamos definir isso aqui. O primeiro elemento é de A e os segundos elementos são todos de B. Então, ó, se o primeiro elemento é de A, eu consigo fechar o par ordenado de coordenadas 1 e 3. Percebeu? O primeiro elemento de A, segundo elemento de B. Mantenho fixo 1, só que agora eu vou pegar o 4 junto com ele. Mantenho fixo 1, só que agora eu vou pegar o 5 junto com ele. Pronto, consegui 3 elementos desse conjunto. Perceba, o primeiro elemento está relacionado ao conjunto A, e é verdade, o 1 pertence ao conjunto A. E para formar o conjunto A cartesiano B, que é composto por pares ordenados, a gente não pode esquecer isso, tem que ter esse foco. Legal? As primeiras coordenadas de cada um desses pares ordenados são de A. As segundas coordenadas, 3, 4 e 5, são todas elas do conjunto B. Beleza? Legal, já usei o 1. Agora eu vou usar o 2, porque os pares ordenados, o primeiro elemento, a primeira coordenada desses pares ordenados tem que vir do conjunto A. Então eu vou fixar o 2. 2, vou pegar o 2 com o 3. Legal, mais um par ordenado. Vou pegar o 2 com o 4, mais um par ordenado. Mantenho o 2 fixo, só que agora eu pego o 5, que é o último elemento de B. Ok? O que aconteceu aí? Consegui montar meu conjunto A cartesiano B. Nesse conjunto A cartesiano B, eu tenho 6 elementos. Todos esses elementos são pares ordenados. Você vai perceber que as primeiras coordenadas desses pares ordenados ou é 1 ou é 2. E de onde vêm esses caras? Do conjunto A, porque nessa ordem é A cartesiano B. Então, os primeiros coordenadas de cada um dos pares ordenados tem que vir obrigatoriamente de A. Olha aqui, 2, 2, 2. Primeira coordenada veio de onde? Veio do A. Ok? E as segundas coordenadas? Segundas coordenadas tem que vir do conjunto B. E é verdade. 3, 4, 5 pertence a qual conjunto? B. 3, 4, 5 pertence a qual conjunto? Conjunto B. Beleza? Então, dessa maneira, eu acabei de definir quem são os elementos do conjunto A cartesiano B. Nessa ordem. Porque agora nós vamos fazer o contrário. Ó. Em seguida, nós vamos fazer o contrário. Agora a gente vai fazer B cartesiano A. Você vai ver que vai mudar. O detalhe importante é o seguinte, o A tem 2 elementos, o B tem 3 elementos, 2 vezes 3, 6. Quantos elementos tem o conjunto A cartesiano B?
2 vezes 3 elementos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, tá bom? Isso é importante para a gente ter clareza e não esquecer de ninguém na hora de montar. Aqui nós estamos com um exercício tranquilo, poucos elementos, tanto no conjunto A como no conjunto B, mas de repente, no conjunto maior, com mais elementos, você poderia ter alguma dificuldade nesse sentido, tá bom? Já voltamos para resolver a letra B, que agora é B cartesiano A. Tá querendo esse exercício? Você vai ver que na prática vai dar, já vou adiantar o doce, vou dar um spoiler. Você vai ver que vão ser esses 6 caras, só que eu vou trocar o x com o y, porque agora não é A cartesiano B, agora é o contrário, ó. Agora aqui é B cartesiano A, beleza? Ok? De volta aí, agora a gente vai definir quem são os elementos. Presta atenção nessa ordem. Agora é B cartesiano A. Mudou a ordem. O anterior foi A cartesiano B. Então onde que eu tenho que focar agora? Os primeiros elementos dos pares ordenados que serão... Aliás, as primeiras coordenadas dos pares ordenados que serão elementos de B cartesiano A pertencem a qual conjunto? Conjunto B. Então vamos fixar, para a gente não errar. Ó. Coloca o 3 primeiro. O 3 combina com 1 para formar o par ordenado de coordenadas 3 e 1. O 3 combina com 2 para formar o par ordenado de coordenadas 3 e 2. Legal? Beleza. Primeiro elemento de B. Primeira coordenada do par ordenado é de B. Segunda coordenada do par ordenado é de A. Beleza? Vamos fixar então agora o 4. Pronto. Fixei o 4. 4 com 1 me dá um par ordenado. 4 com 2 me dá outro par ordenado. Percebeu? As primeiras coordenadas se referem ao conjunto B. As segundas coordenadas desses pares ordenados, ó, 1 e 2, 1 e 2, referem a qual conjunto? Conjunto A. Bem em seguida. Tá bom? Beleza, fixei o 4, já era. Agora vamos fixar o 5. Vou ter o quê? 5 com 1 e 5 com o 2. Ok? Pronto, aí está B cartesiano A. É outro conjunto com outros pares ordenados. O B tem 3 elementos, o A tem 2 elementos. 3 vezes 2 dá 6, então tem que ter 6 pares ordenados. Né? Eles são iguais àqueles relacionados a cartesiano B? Não, não são iguais. Lá tinha 1 e 3. Lá nós tínhamos 1 e 4, 1 e 5, 2 e 5, 2 e 4, 2 e 3. Pode voltar o vídeo e conferir. Aqui é o contrário. Lembra lá que eu falei que eu vou dar um spoiler? Aqui nós trocamos. Por quê? Porque agora a primeira coordenada dos meus pares ordenados são relacionados ao conjunto B. B de bola. Percebeu? Então esses 6 pares ordenados não são iguais àqueles 6 anteriores que nós fizemos agora há pouco. Tá? Voltamos então com a última parte desse bloco. A cartesiano A. Agora nós vamos ter o conjunto A, produto cartesiano do conjunto A com ele mesmo. Então vamos entender isso aí, beleza? Legal, de volta aí. Agora, nosso foco todo está no conjunto A. Ó. Ok? Todo o nosso foco está no conjunto A. Eu quero pares ordenados, onde meu primeiro elemento pertence a A. Meu primeiro elemento, não, minha primeira coordenada do par ordenado pertença a A. E quero que meu segunda coordenada dos meus pares ordenados também pertença a A. Então é A com ele mesmo, ok? Então vamos pensar em cima disso. Vou fixar 1. Vamos ver. Fixei o 1, vou juntar 1 com ele mesmo. Fixei o 1, vou juntar ele com o 2. São as duas possibilidades que eu tenho. 1 com ele mesmo e 1 com 2. É a mesma coisa de eu colocar conjunto A aqui em cima e embaixo colocar conjunto A de novo. Vai ser 1 com 1, 1 com 2. Fixo o 2 agora. Vamos lá. Fixei o 2. Imagina que tem outro conjunto A embaixo. É o 2 com 1, 2 com 1 e por fim o 2 com 2. Legal? Qual que é o destaque aqui em relação a esse conjunto? Que a gente tem que ficar muito esperto. É o seguinte. As primeiras coordenadas de cada um dos pares ordenados, 1 e 2, 1 e 2. Todas essas coordenadas pertencem a qual conjunto? Conjunto A.
as segundas coordenadas de todos esses pares ordenados. Quem são as segundas coordenadas desses pares ordenados? 1 e 2, 1 e 2. Todas essas coordenadas, que são as segundas coordenadas desses pares ordenados, pertencem a qual conjunto? Conjunto A. Isso é o que significa A cartesiano A. Em alguns locais, usa-se essa representação aqui, inclusive na minha lista de exercícios, né? Aqui abaixo, na descrição do vídeo, você tem um link que te leva lá para o Google Drive. Lá tem uma lista de relações e funções, inclusive são duas. Então você pode representar A cartesiano A como A ao quadrado. Tá? Isso é muito comum quando se trabalha com conjuntos numéricos. R cartesiano R, nós chamamos isso de R2 ou R ao quadrado. R cartesiano R, nós chamamos isso de R ao cubo. Beleza? Mas isso é assunto lá para ensino superior. Beleza? Não vamos tratar disso aqui agora, tá? Legal, então eu trouxe 3 situações aí para você ver como que a gente opera e encontra esses conjuntos, que são conjuntos produto cartesiano. São conjuntos cujos elementos são pares ordenados. Beleza? Te encontro no nosso próximo bloco dessa aula. De volta aí, pessoal. Agora mais um bloco da nossa aula falando a respeito de relação, tá bom? Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo você consegue acessar cada parte dessa aula, tudo que você precisa saber sobre relações e funções, tá bom? Então, olha a sopa de letrinhas aqui, dá uma olhada. Ela diz o seguinte, relação binária, né? A gente normalmente chama só de relação, tá? Dados dois conjuntos A e B, então conjunto A dados dois conjuntos A e B, ok? Eu não coloquei o A e B aqui. Chama-se relação binária de A em B a todo subconjunto R de A cartesiano B, tá? Em seguida nós vamos ver, inclusive, um exemplo, tá? Através desse exemplo você vai entender essa ideia da relação ser subconjunto de A cartesiano B, ou de um produto cartesiano qualquer, tá? Aí no caso está especificado por A e B. Se você não pegou a parte da aula que fala sobre produto cartesiano, volta um pouquinho aí para você poder entender essa dinâmica relacionada a produto cartesiano para entrar com os dois pés aí juntos nesse conteúdo de relação, tá bom? Notação aqui está. A notação diz o seguinte: um par ordenado qualquer pertence, o que significa esse símbolo, pertence a R. R aqui não tem nada a ver com o conjunto dos números reais, é R de relação, tá bom? Um par ordenado pertence à relação, isso aqui significa se somente, se só nessa circunstância, nenhuma outra mais. Se X, como é que nós vamos ler isso aqui? Se X se relaciona com Y, tá? Então tem que ter uma relação entre X e Y. Lembrando que a relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Nós vamos explorar isso aí, nós vamos explorar muito, tá? Nós temos 3 tipos de representação para relação. Relação analítica, que já vai ser, no caso aí, na prática a relação analítica é a relação que determina quem são cada um dos elementos relacionados à minha relação, tá? No plano cartesiano eu consigo representar uma relação, e por diagrama de flecha. Esse diagrama de flecha é o mais conhecido, né? De onde sai a flecha, de onde chega a flecha, aquela história toda, tá? A gente vai vir agora com um exercício e através desse exercício nós vamos explorar essas formas de representação de relação, ok? E eu vou explicar melhor esse fato da relação ser um subconjunto do produto cartesiano de 2 conjuntos. Aí no caso, conjunto A e B. Já voltamos. De volta aí, pessoal, dentro desse bloco ainda de relação, né? O tema da aula é relações e funções. Trouxe aquele exercício de uma parte anterior dessa aula, de um bloco anterior, onde nós tínhamos o conjunto A, cujos elementos eram 1 e 2, conjunto B, cujos elementos eram 3, 4 e 5. Lá nós encontramos A cartesiano B. Lembra lá como é que nós encontramos A cartesiano B? A cartesiano B é composto pelos pares ordenados, é um conjunto que tem como elementos pares ordenados, de tal maneira que as primeiras coordenadas desses pares ordenados, percebam, 1 e 2 somente,
As primeiras coordenadas se referem ao conjunto A, que é o conjunto que vem primeiro aqui. Lembra que esse x aqui significa produto cartesiano, tá bom? Então, e as segundas coordenadas desses pares ordenados, vocês vão perceber, ó, 3, 5, 4, 4, 3, 5, ou seja, 3, 4 e 5, todas essas segundas coordenadas desses pares ordenados pertencem ao conjunto B. Então nós fizemos isso já no momento anterior dessa aula, quando nós estudamos produto cartesiano, tá bom? Legal, agora eu coloquei no quadro aqui o seguinte, coloquei uma relação qualquer, eu vou te mostrar o que significa essa relação, ser um subconjunto do produto cartesiano. Coloquei uma relação qualquer, a gente vai ler da seguinte maneira, R é R de relação, é um conjunto. O que tem dentro desse conjunto? Ou seja, quais são os objetos, quais são os elementos desse conjunto? Os elementos desse conjunto são pares ordenados. Nós já estudamos no momento anterior dessa aula. Você pode voltar aqui na descrição do vídeo, você consegue ter acesso a essa parte da aula, né? Então, são pares ordenados que que são elementos desse conjunto. Esses pares ordenados que aqui estão, eles pertencem ao conjunto A cartesiano B. Está aqui o conjunto A cartesiano B. De tal maneira, ou seja, tal que, ou de tal maneira, que nessa relação, como que esses pares ordenados, como que essas coordenadas desses pares ordenados se relacionam? Se relacionam da seguinte maneira. Cada y desses pares ordenados, pertencentes ao conjunto, que é o conjunto R de relação, cada par ordenado respeita essa lei de formação. Então isso aqui que você está vendo é uma lei de formação. Lei de formação de quem ou do que? Da relação, tá? Eu vou formar, ou eu vou estabelecer os pares ordenados que vão pertencer a esse conjunto, que é o conjunto R, R de relação, a partir dessa lei de formação. Cada segunda coordenada do par ordenado, que é y, vai ser dada pela primeira coordenada, que é x, somado com 2. E aí você pode se perguntar, tá, mas todo exercício vai ser assim? Não, são diversas as leis de formação, são infinitas, certo? Eu peguei um exemplo aqui. Poderia ser menos x mais 5, menos x mais 3, menos 4x mais 6. São infinitas as leis de formação, ou seja, são infinitas as maneiras como y se relaciona com x. Nesse exemplo que eu estou dando, que é um exemplo hipotético, aleatório, nesse exemplo, cada segunda coordenada do par ordenado, que é y, aqui está, é dada pelo valor relacionado à primeira coordenada desse par ordenado, somado com 2 unidades. Você já vai entender isso aqui, tá? Então veja, eu vou montar agora o meu conjunto R. Tá aqui, R é igual. Todos os caras que estão aqui dentro do conjunto R são pares ordenados. São pares ordenados. Legal? Mas o que esses pares ordenados têm de especial? Primeiro, eles pertencem ao conjunto A cartesiano B, no meu exemplo, na minha representação sintética desse conjunto. O nome dessa representação aqui é representação sintética. Tá? Sintetizei essa forma de representar. Representação sintética entre aspas, né? Porque lá na teoria de conjuntos, representação sintética você define qual é a característica dos elementos que pertencem àquele conjunto. Partindo desse princípio, bem entre aspas mesmo, né? Você vai relacionar os elementos que pertencem a esse conjunto através dessa lei de formação, sabendo que cada um desses elementos pertence a esse produto cartesiano, que é um conjunto. Também de que, olha ele aqui, ó. Ele é um conjunto, para esse exemplo com A e com B, para esse exemplo com A e com B, ele é um conjunto de pares ordenados, são 6 elementos. Agora vamos ver, desses 6 elementos que estão aqui, quantos deles, porque ó, os elementos do conjunto R são pares ordenados, tem que pertencer a esse que aqui está, só que tem que obedecer essa lei de formação. Quais deles obedecem essa lei de formação? Primeiro, 1 e 3, já vou te mostrar o porquê. 1 e 4 não, 1 e 5 não, 2 e 3 não, e 2 e 4. Só esses 2 elementos respeitam essa lei de formação. E aí você tem que entender essa parte. A primeira coordenada do par ordenado é x, a segunda coordenada é y. Olha para y e vê que 3 é 1 mais 2, 1
mais 2. Ou seja, peguei os elementos de x, no caso coloquei 1 aqui no lugar do x, somei com 2, deu 3. Esse par ordenado respeitou essa lei de formação. Realmente, na hora que eu pego o x, coloco aqui, somo com 2, eu vou encontrar exatamente 3, que é a segunda coordenada desse par ordenado. Vamos dar uma olhada, por que 1 e 4 não respeitou isso? Porque na hora que eu coloco 1 aqui, somo com 2, não dá 4. Então esse par ordenado não respeita essa lei de formação. Esse aqui também não respeita pelo mesmo motivo, na hora que eu boto 1 lá e somo com 2 não dá 5. Na hora que eu boto 2 lá no lugar do x, somo com 2, não dá 3. Esse aqui, ok, ele respeita. Ó, só 1 e 3 e 2 e 4 que respeita. Por que 2 e 4 respeita essa lei de formação? E é elemento desse conjunto que é o conjunto R, que é o conjunto de relação. Porque na hora que eu pegar no lugar do x e colocar 2, na hora que eu somar com 2 vai dar 4. Olha quem é o segunda coordenada desse par ordenado 2 e 4. Exatamente o 4. Então, esse par ordenado respeita. 2 e 5 respeita? Não. Bota 2 aqui, ó. 2 mais 2 não vai dar 5. Então, esse par ordenado não respeita. Os únicos pares ordenados que respeitam são os pares ordenados de coordenadas 1 e 3, 2 e 4. 1 e 3, 2 e 4. Pelo mesmo motivo, tá? Ó, primeira coordenada do par ordenado se refere a x, segunda coordenada se refere a y. Na hora que eu pegar 2 e colocar aqui no lugar do x, né, porque x vale 2, 2 mais 2 vai dar 4. Vai dar 4, exatamente o cara que eu tenho aqui. Então, dos 6 elementos que nós temos aqui no nosso produto cartesiano, somente 2 deles, 1 e 3 e 2 e 4, esse conjunto tem 2 elementos, ele tem 2 pares ordenados. Os elementos desse conjunto são pares ordenados, que pertencem a esse aqui, mas só que tem que respeitar essa lei. E só tem esses 2. O A cartesiano B tem quantos elementos? 6. Quantos desses 6 elementos respeitam essa lei de formação? Somente 2. 1 e 3, 2 e 4. O que eu te recomendo? Que abaixo tem duas listas no Google Drive. Tem um link que te leva para o Google Drive. Você cai lá na pasta de relações e funções. Nessa pasta você tem vários exercícios. Né? E como que eu resolvo esse exercício? Eu pego cada um desses elementos, coloco aqui no lugar do x e testo, para ver se vai dar o y correspondente. Igual eu fiz aqui com você, né? Peguei o x, coloquei lá, somei com 2, deu 3, então esse cara serve. E esse cara também serve pelo mesmo motivo, porque na hora que eu substituir x por 2, eu cheguei em 4, tá bom? Eu vou deixar essa situação desse jeito, vamos voltar naquela questão que eu coloquei no início. O que significa R ser subconjunto do A cartesiano B? Significa que por intermédio dessa lei de formação, os elementos que pertencem a R automaticamente são elementos que pertencem a A cartesiano B. Você pode voltar na nossa aula de teoria de conjuntos. Nesse momento ela não está gravada, eu vou gravar amanhã. Tudo que você precisa saber a respeito de teoria de conjuntos, né? É lá que a gente aprende essa ideia de pertencer a um conjunto e não pertencer, está contido, não está contido, união, interseção, complementar, diferença. Essa parada toda a gente aprende nessa aula, né? E lá também a gente aprende essa ideia de subconjunto. Então um conjunto é subconjunto do outro, desde que todos os elementos desse conjunto, no caso o conjunto R, pertençam automaticamente ao conjunto A cartesiano B. Então na prática, o que nós temos aqui? O conjunto R, ok, está contido em A cartesiano B. Sempre. Beleza? No máximo, reflita a respeito disso, no máximo ele pode ser o próprio A cartesiano B. Beleza? Legal. E aí um detalhe importante, porque esse tipo de representação aqui para relação, antes de eu migrar para a próxima parte, esse tipo de representação que eu coloquei aqui para relação é representação analítica. O que significa essa representação analítica? Eu transmito, eu coloco, eu mostro, eu explicito quem são os elementos que pertencem a esse conjunto, tá? São esses 2 pares ordenados. Então essa representação nós chamamos de representação analítica, tá? Eu posso representar também no plano cartesiano. Vou lá no plano cartesiano, vou plotar o ponto de coordenadas 1 e 3, ao tamanho dele em x, 1, ao tamanho dele em y, 3. Ao tamanho desse cara em x, 2, ao tamanho dele em y, 4.
Então eu vou lá, no primeiro par ordenado, vou medir uma coordenada em x, 3 coordenadas para y, linhas tracejadas, tá? Vamos fazer isso aqui, né, que é melhor, porque não ficar nesse jogo de adivinhação não dá muito certo, né? Então você tem lá, ó, de maneira bem grosseira mesmo, eixo x, eixo y. Quero representar esse par ordenado, coordenadas 1 e 3. Tamanho em x, 1, tamanho em y, escolho 3, ó. Linha tracejada paralela a x, linha tracejada paralela a y, onde os dois se cruzam, tal ponto que eu estava procurando, ponto de coordenadas 1 e 3. Como é que eu represento esse outro? Da mesma maneira, só que x vai valer 2 e o y vai estar um pouquinho mais acima, vai valer 4. Linha tracejada, onde as duas se cruzam, está o ponto que você está procurando. Esse tipo de representação é representação no plano cartesiano. X, O, Y. Aliás, eu esqueci de falar isso lá atrás, né? Plano X, O, Y. Esse O é de origem. Ok? X é abscissa, Y é ordenada. Nós já vimos isso em um momento anterior da aula. Agora é importante destacar, vamos pular aqui da representação no plano cartesiano, para a representação mais, talvez a mais, a que você está mais acostumada, que é aquela representação que envolve diagrama de flechas, né? Então tá lá, você tem um conjunto A, tem um conjunto B. Os dois se relacionam, então vou botar um R aqui. Os dois se relacionam de que maneira? Olha quem está no conjunto A, 1 e 2. Olha quem está no conjunto B, 3, 4 e 5. Ok? Quais são os pares ordenados que pertencem ao meu conjunto relação? 1 e 3, 2 e 4. Ó, 1 e 3, 2 e 4. Ok? Só esses dois. Tem ninguém ligando com o 5, porque são só dois elementos que respeitam essa lei de formação. Par ordenado de coordenadas 1 e 3, a flecha sai do 1 e chega no 3. Par ordenado de coordenadas 2 e 4, a flecha sai do 2 e chega no 4. Só. Então esse diagrama de flechas é o mais conhecido para representação de relação e é também o mais conhecido para representação de função. Beleza? Nós vamos chegar lá. Legal? Já volto com mais informações dentro desse mesmo bloco relacionado com relações ou relação. De volta aí, pessoal. Mantive a mesma estrutura do bloco anterior, onde nós falamos de relação, ok? A estrutura está toda aqui atrás. E nesse exato momento nós vamos falar de domínio e imagem da relação. Lá na frente, nessa mesma aula, nós falaremos de domínio e imagem de função. Aí é outro papo, tá bom? Então, domínio e imagem. Então, seja R uma relação de A em B, R é uma relação de A em B, né? Os elementos de R são pares ordenados que pertencem a A cartesiano B. Então, eles se relacionam. No exemplo que nós fizemos aqui, ó, y igual a x ao quadrado, essa é a lei de formação. Nós encontramos dois pares ordenados que respeitam essa lei, tá? Chama-se domínio de R, o conjunto D maiúsculo, de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então, ó, vou representar esse conjunto D, aliás, vou até apagar o exemplo aqui. Vou representar esse conjunto D, que é o conjunto domínio, da seguinte maneira. Então, meu domínio, que é D maiúsculo, da minha relação, o domínio da minha relação, ele é dado pelos primeiros elementos de todos os pares ordenados da relação. Os primeiros elementos, as primeiras coordenadas, todos os pares que nós encontramos que respeitam aquela relação que eu apaguei agora há pouco, y igual a x mais 2, são 1 e 2. Ó. É de onde saem as flechas. Então você tem que ter isso muito bem estruturado, tá? Quero saber quem é domínio de uma relação, eu tenho que olhar de onde é que estão saindo as flechas, dos elementos 1 e 2. Então, meu domínio da relação é composto pelos elementos 1 e 2. Pronto, tranquilo, né? Para definir domínio de uma relação, tá bom? Agora, olha a imagem para você ver. Chama-se imagem de R o conjunto IM. Então, eu vou representar imagem pelo conjunto IM. A imagem da relação
ok? É um conjunto. Conjunto, e o que tem nesse conjunto? Tem, olha aí, todos os segundos elementos dos pares ordenados pertencentes a R, que é a relação, tá aqui, ó, tá? Quem são os segundos elementos? Você pode ver na representação analítica, ou você pode ver na representação por diagrama de flecha. Os segundos elementos são 3 e 4. Ou, no diagrama de flecha, o que significa pertencer ao conjunto IN, que é o conjunto imagem da relação, significa que os elementos que pertencem a esse conjunto são aqueles onde chegam as flechas. Domínio, de onde sai, 1 e 2. Imagem, onde chega, 3 e 4. O 5 você não pode colocar, porque o 5 não chega a flecha nele, tá bom? Então, onde chegam as flechas, 3 e 4. Então, 3 e 4 pertencem ao meu conjunto imagem da nossa relação, tá bom? Detalhe importante, na hora que eu pego 3, 4 e 5, é o próprio conjunto B. Nós costumamos chamar esse conjunto B de CD. O que é CD? Contradomínio. Então, quem é o contradomínio? Todos, aquele conjunto onde pode chegar a flecha. Ok? Nesse caso aqui, poderia ter chegado flecha no 5, mas não chegou. Então, 5 junto com o 4, junto com o 3, ou 3, 4, 5, se você preferir, todos eles, ou o próprio conjunto B, compõem o que nós chamamos de conjunto contradomínio. Nessa aula nós vamos falar desse detalhe em específico, tá bom? Tem uma observação importante, vou deixar aqui, que diz o seguinte: domínio está contido em A, e é verdade, ó, 1 e 2 está contido em A. Lembra lá de teoria de conjuntos? Todo conjunto está contido nele mesmo. Lembrou disso? Legal? Acho que é propriedade reflexiva o nome disso. Todo conjunto está contido nele mesmo. Então, eu acho, não tenho certeza se é reflexivo, posso estar sendo traído pela minha memória, tá? Então, o domínio é 1 e 2. Ele é o próprio conjunto A. Na verdade, nesse caso é o próprio conjunto A, mas eu poderia ter aqui na relação outros elementos que fizessem, no caso, parte de A, mas esses elementos deles não sairiam flecha. Aqui na relação pode ter isso, tá? Posso ter alguém aqui no meu conjunto domínio de onde não sai nenhuma flecha. Lá quando a gente for falar de função, aí eu tenho a restrição de todos os elementos só pode sair uma única flecha, tá? Não é o caso de relação. Então, nesse caso, o domínio está contido no conjunto A. Como o domínio é o próprio conjunto A, ó, você percebe que 1 e 2 é o próprio conjunto A que foi dado, né? Mas todo o conjunto está contido nele mesmo, pela propriedade reflexiva. Então não tem problema, continua o domínio estando contido, o domínio dentro ou contido no conjunto A. E o B? O B, aliás, a imagem está contida em B, né? 3 e 4 está dentro desse conjunto, que é o conjunto B, cujos elementos são 3, 4 e 5. Esses detalhes são muito importantes e você não pode se esquecer, ok? Já retornamos com outra parte aí da nossa aula. Valeu! Bom, aí, pessoal, agora nós vamos falar de relação inversa, tá bom? Se você se interessa por esse tema e está chegando agora, não se esqueça, aqui na descrição desse vídeo você consegue acessar os outros assuntos relacionados a essa aula, tá bom? Então, agora a relação inversa, eu estou ainda com as informações que eu utilizei anteriormente em outros blocos, tá? Conjunto A composto por 1 e 2, conjunto B 3, 4, 5, A cartesiano B 6 elementos, e nós tínhamos definido o nosso conjunto R, né? A relação, lembra lá, era y igual a x mais 2, tá ok? Agora vem a parte relacionada à relação inversa, que na sopa de letrinhas, diz assim, R a menos 1, que é a relação inversa, assim que nós chamamos o conjunto relação inversa, tá? R a menos 1, R a menos 1, ok? É o conjunto dos pares ordenados obtidos a partir dos pares ordenados de R. Os pares ordenados de R, que respeita aquela lei de formação, y igual a x mais 2. Os pares ordenados que nós encontramos são os pares ordenados de coordenadas 1 e 3, 2 e 4. Lembra disso? Até deixei do mesmo jeito. Aí diz que agora para encontrar a relação inversa eu tenho que, olha só, está até sublinhado, inverter a ordem dos termos em cada par. Esse par é 1 e 3. Eu tenho que inverter. 1 e 3, no caso, vai se transformar, vou trocar esses caras de lugar, vai se transformar em 3 e 1. Aqui também eu tenho que inverter 2 e 4, que era o par ordenado que eu tinha. Na relação inversa não vai ser 2 e 4 mais. Né? Onde estava o 2 eu coloco o 4,
onde estava o 4 eu coloco 2, ou seja, troco esses caras de lugar. E agora não é relação mais, agora é relação inversa, porque a partir de R, ou da relação, né, você viu que eu estava aqui com os pares ordenados de R, foi a partir de R que eu peguei e troquei. Percebeu? Legal, vamos fazer lá o diagrama de flechas, né, que é o que a galera adora, né, acha super terapêutico, né? Agora eu estou com a relação inversa. Na relação inversa, lembra, na relação era A cartesiano B. Agora na relação inversa é B cartesiano A. Então as flechas vão sair de B e vão parar em A. De que maneira, ó? O que vai fazer com que os caras saiam de B e cheguem em A? A relação inversa. Por isso que eu coloco R menos 1, tá? Quem são os elementos de B? 3, 4, 5. Quem são os elementos de A? 1 e 2. O que a relação inversa faz? Ela liga o 3 com 1. Liga o 3 com 1, aqui. E liga o 4 com 2. Liga o 4 com 2, ok? Você perceba que o 5 não tem correspondente, não sai flecha do 5. Só saem flechas do 3 e do 4 e chegam flechas no 1 e no 2. Quem propicia isso? A relação inversa, que é uma relação entre o conjunto B e o conjunto A. A relação era um subconjunto de A cartesiano B. Sai de A e chega em B. Aqui é o contrário. Sai de B e chega em A. Tá bom? E aí o exercício pergunta da mesma maneira. Quem é domínio dessa relação inversa? Ué, domínio nós aprendemos, que é de onde saem as flechas. 3 e 4. E quem é imagem? Imagem é de onde essas flechas chegam, né? No caso, em 1 e 2, ok? 1 e 2 é onde chegam as flechas, 3 e 4 é de onde saem as flechas, tá bom? Então a relação inversa é isso aí, pessoal. Primeiro, estabelecer o conjunto R, depois que você estabeleceu o conjunto R, fica fácil estabelecer a relação inversa, só troca as coordenadas de lugar. Mas você pode representar também através de diagrama de flechas, tá bom? Representamos aí de maneira analítica, que é o domínio da relação inversa, que é a imagem da relação inversa. Legal? Já voltamos em seguida com mais um bloco. Agora vamos falar sobre conceito de função. Chegamos no ponto alto. Já falamos tudo a respeito de relação. Para isso nós transitamos por par ordenado, produto cartesiano, relação. E agora nós vamos pular para função. Ok? Pessoal, de volta aí. Agora com o conceito de função, tá bom? Vou colocar a sopa de letrinhas aqui abaixo para você. Se você já assistiu outras partes do vídeo, você já está sabendo. Caso você não tenha assistido, olha aqui na descrição do vídeo, você consegue ir para qualquer lugar desse vídeo, tá? Qualquer assunto que te interessa. Você clica e já cai direto nesse assunto. É um excelente vídeo aí para você revisar o conteúdo, que é um conteúdo que você esqueceu. Eu esqueci o que é produto cartesiano. Clica, produto cartesiano. Você vai cair exatamente no ponto dessa aula que fala desse assunto, tá? Então, olha aí, conceito de função diz o seguinte: dados dois conjuntos, A e B, pertencentes a R, R é R de relação, não tem nada a ver com conjunto real. Não vazios, ou seja, tem pelo menos um elemento em cada um desses conjuntos, conjunto A e conjunto B. Uma relação F, então presta atenção nisso, toda função é uma relação. Mas nem todas as relações são funções. Se você voltar no bloco anterior, você vai ver que na hora que eu calculei a função R a menos 1, que é a relação inversa, a função não, a relação, na hora que eu calculei a relação inversa, ficou lá 3, 4 e 5, não saía flecha do 5. Aquilo lá é um exemplo de relação, mas não é um exemplo de função. Pensa nisso. Então, uma relação F, é F minúsculo agora, R de relação e F minúsculo representando função. Uma relação F de A em B recebe o nome de aplicação, então sinônimo de função, aplicação. Fulano tem uma aplicação, aplicação é sinônimo de função, então o cara está falando de função. Uma aplicação de A e B, ou função definida, então uma aplicação e função é a mesma coisa, ou função definida em A com imagens em B. Então o domínio da função está em A e a imagem dessa função está no conjunto B. Se somente se, para todo x pertencente a, esse todo, ele não está grifado à toa, né? Vamos inclusive anotar essas palavras mágicas aqui, para a gente não perder esse bonde, tá?
Então, primeira palavra mágica, todo. Todo. Vamos lá. X pertencente a. Esse todo aqui está marcado, não é à toa. Existe, assim que a gente representa existe, tá? É o símbolo para existe. Existe vou colocar um extenso, um só y pertencente a B. Essas duas palavras são importantes. Tal que o par ordenado pertença à minha função, que no caso foi chamada de f. Vamos guardar isso aqui, porque nós vamos refletir em cima disso nos exemplos que vão aparecer em seguida, ok? Pronto, vamos para 4 exemplos para você entender o que significa isso aqui, tá? Primeiro exemplo vai aparecer aqui para você, né? Eu vou ficar aqui no meio, pronto. Primeiro exemplo vai aparecer aqui, um diagrama, é um diagrama de flechas, né? Esse exemplo você vai ver que apareceu um R aí. Esse R é R de relação. A relação, ela pega os elementos que estão no conjunto A. Que elementos são esses? Menos 1, 0, 1 e 2. E saem flechas, não são de todos os elementos, saem flechas que vão parar lá no menos 1, 0 e 1. Ok? Então veja, para ser função, isso é uma relação já. Tranquilo, a relação não tem restrição. Só tem que obedecer uma lei de formação. O exercício não falou que lei de formação é essa, mas está lá, tá o diagrama de flecha. E aí o que você vai perceber? Para você saber se isso aí é função ou não, você tem que ver o seguinte, todo x pertencente a A, de todo x pertencente a A está saindo flecha? Não. Do 2 não está saindo flecha. Então se já furou isso aqui, essa primeira parte, que são, digamos, esses dois aqui, essas duas linhas, a de baixo não. Essas duas linhas são aquelas informações essenciais do conceito de função, que me dizem se a relação que eu tenho em mãos, que no caso igual esse desenho aqui, né? Se essa relação é uma função ou não, tá? Nesse caso não é, porque não é de todo o x pertencente a A. O A é o primeiro conjunto, de onde saem as flechas. Não é de todo o x que pertence a A. Quem são os x que pertencem a A? Menos 1, 0, 1 e 2. Tem um cara que é o 2 e do 2 não sai flecha nenhuma. Então essa relação não é uma função, porque não respeita esse primeiro fragmento do que eu peguei do conceito de função, tá bom? Vamos para o segundo desenho. Agora eu tenho uma relação S. Da relação S saem flechas do menos 1, do 0, do 1 e do 2. Esse é meu conjunto A, certo? E chegam flechas lá no menos 2, no menos 1, no 2 e no 3, ok? De todo x pertencente a A sai flecha? Sai. Não tem ninguém, nenhum dos elementos no conjunto A que não tenha flecha saindo. De todos eles estão saindo flecha. Agora, olha a segunda informação. Eu vou até chamar isso aqui de primeira e segunda informação. Ó. Tem que respeitar essa aqui e tem que respeitar essa aqui. Pronto. Olha a segunda informação. Diz o seguinte. Existe um só y pertencente a B. Onde que furou? Primeira, beleza. Onde que furou a segunda? Furou no seguinte aspecto. Você vai perceber que do 1 está saindo 2 flechas. Não pode. Só pode sair uma única flecha. Ok? Então existe somente um y pertencente a B, de tal maneira que de todo x pertencente a A sai uma flecha, ou tenha um correspondente em B. Né? De todo realmente tem, de todo x pertencente a A realmente está saindo flecha, mas de um cara está saindo 2 flechas. Ok? Então não vai rolar. Porque tem que sair de todo elemento pertencente a x e só pode sair uma única flecha. Então por que essa relação não é função? Essa relação não é função porque do 1 saiu 2 flechas. Uma flecha foi parar no 2, a outra foi parar no 3. Furou. Furou isso aqui, ó. Ok? Terceiro desenho, você está vendo aí? Pergunta se essa relação, que é a relação T de tatu, é uma função ou não. De todos os elementos pertencentes a A, sai uma única flecha. Então, de todos, sai uma única flecha. É função? É função. Essa relação é uma função. Beleza? Próxima informação é a relação V de viaduto, né? Você vai perceber que dos elementos do conjunto A, que são menos 1, 0, 1 e 2, de todos eles só sai uma única flecha.
Fechou. Essa relação é um exemplo de função? É um exemplo de função. Beleza? Espero que você tenha absorvido o máximo aí desses 4 exemplos, né? Detalhe, eles foram retirados do livro do professor Gelson Yes, volume 1, aquela edição lá de 1977, são 10 volumes, na época era 10, parece que hoje é 11 ou 12, não sei. E, no meu ponto de vista, a melhor coleção que existe no país, tá bom? Então a gente retorna dando continuidade ao nosso curso, mais um bloco aí, ok? De volta aí, pessoal, agora nós vamos falar especificamente de notação de função, assunto importantíssimo, porque nós vamos usar essas notações aqui, essa notação de fato, né, no caso é uma só, nós vamos usar essa notação praticamente em todas as aulas que virão, né, depois desse conteúdo de relação e função, tá bom? Se você está chegando agora, não se esqueça que abaixo na descrição do vídeo você consegue acessar partes específicas que de repente são dúvida para você, tá? Você não precisa assistir o vídeo inteiro, já clica, já cai direto no ponto que você quer recordar ou aprender, tá bom? Então, notação de funções, vai aparecer uma sopa de letrinhas aqui, ó. Toda função é uma relação binária de A em B. Então, no bloco anterior eu falei, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Pensa nisso. Portanto, toda função... isso aqui é primordial, porque tem muita gente que trabalha com função e tudo mais e não sabe. Se alguém chegar para você e perguntar o que é função, né, você vai simplesmente dizer o seguinte, uma função é um conjunto. Ah, mas o que tem dentro desse conjunto? Pares ordenados. De tal maneira, como nós aprendemos no bloco anterior, dá uma olhada, de tal maneira que todo elemento do conjunto A, de todo elemento do conjunto A, só sai uma única flecha. Lembra disso? Só tem um único correspondente lá no conjunto B, que é onde chegam as flechas, certo? Então, se alguém te perguntar algum dia, cara, beleza, você estudou, ralou, correu atrás, estudou função, tudo quanto é tipo de função, afim, quadrática, modular, exponencial, logarítmica, mas o que é função? Simples, função é um conjunto. Por isso que a gente estuda antes conjunto, teoria de conjuntos, conjuntos numéricos, para poder chegar em relações e funções. E o próximo assunto é função afim, que aí já entra naquela ideia de tipos de função. Beleza? Então é isso, tá? Tá aí a importância, né, da gente estudar conjunto antes. Muita gente tem essa dúvida, por que eu estudo conjunto antes? Para você saber, ou para você ter um clique aí, ou para alguém te falar, ou para você aprender nessa aula, que função é um conjunto, e é um conjunto que tem como elementos o quê? Pares ordenados. Mas esses pares ordenados respeitam uma lei de formação. E nessa lei de formação, os caras que saem do conjunto A, que é de onde saem as flechas, de todos eles tem que sair uma flecha, e de nenhum deles pode sair mais de uma. Então, de todos eles saem flechas e só sai uma única flecha, para ter um correspondente lá no conjunto B, que é onde essas flechas chegam. Lembra lá da representação por diagrama? Legal? Então, função é um conjunto de pares ordenados. É a melhor explicação que você pode dar, a mais simples, a mais correta, relacionada a esse assunto. Função é um conjunto. Conjunto de quê? Pares ordenados, tá bom? Geralmente existe uma sentença aberta, y igual a f de x, né? Então isso aqui é muito importante, porque a gente já usou isso aqui, né? Essa ideia. Y é função de x. Eu vou assinalar isso aqui porque isso aqui é muito importante. Porque eu vou passar todas as aulas seguintes destacando isso aqui. Que você colocar f de x e colocar y é a mesma coisa, tá? Quem é x? A minha variável independente. Quem é y? A minha variável que depende de x. Por isso nós chamamos y de variável dependente, porque ela depende dos valores de x, tá? Lembra da relação que nós estudamos? Que tinha uma lei de formação que era assim, y é igual a x mais 2. Todos os valores de y eu não descobri a partir do momento que eu pegava e substituía no lugar do x os caras que estavam no domínio. Lembra lá que o domínio era 1 e 2? Eu pegava no lugar do x, colocava 1 e a partir disso eu descobria que valor que o y ia ter. Y depende ou está em função dos valores de x. É isso. Então essa sentença aberta ela é muito importante
Nós vamos voltar em vários momentos de cursos posteriores, né? Função quadrática, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Você escrever isso é a mesma coisa que você escrever f de x no lugar do y, porque é a mesma coisa, igual a x ao quadrado mais bx mais c, ok? Beleza. Que expressa a lei mediante a qual, dado x pertencente a A, determina-se y pertencente a B, nós já estamos transitando com isso aí faz um tempo, tal que o par ordenado pertence à função. Então, aí vem a notação, presta atenção, não parece com relação? Né? F é igual, lá dentro estão o quê? Pares ordenados, x e y. De tal maneira que x pertence ao conjunto A, que é de onde saem as flechas, y pertence ao conjunto B, que é onde chegam as flechas, e y é igual a f de x. No caso da relação do exemplo dos blocos anteriores dessa mesma aula, quem era f de x? Quem era y? X mais 2. É um exemplo que eu dei. Dos vários exemplos aleatórios, dos infinitos exemplos que eu poderia dar. Tá bom? Notação, essa é a parte importante, né? Notação é a seguinte, ó. F, nós costumamos chamar essas funções de f minúsculo, g minúsculo, h minúsculo, né? A mais utilizada é f, de verdade. Sabe por quê? Porque f lembra o quê? Função. Assim como o r maiúsculo lembra um conjunto, que é um conjunto chamado de relação. Tá bom? Então aqui a gente abre uma certa exceção, porque assim, nós estamos acostumados a chamar conjunto com letra maiúscula. Aqui nós vamos chamar as funções, que são conjuntos de pares ordenados, nós já aprendemos isso. Nós vamos chamar essas funções, esses conjuntos que são as funções, com F minúsculo, G minúsculo, H minúsculo. É uma exceção, ok? A regra. Tá bom? Então, que informações que eu tenho aqui? As informações que eu tenho aqui são as seguintes. Primeiro, A é o meu domínio. Domínio de quem? Da minha função f. O B é meu contradomínio. Contradomínio é todo o conjunto B. Imagem é onde chegam as flechas. Pensa nisso. Eu já falei isso em algum momento dessa aula também. Tá? Então, quando eu estava falando de relação, eu falei isso. A imagem é uma coisa, contradomínio é outra diferente. Quem é o contradomínio? É o próprio conjunto B. São todos os elementos que pertencem a B, de tal maneira que para qualquer um desses elementos pode chegar a flecha. Ah, mas vai chegar a flecha? Não, pode chegar. Se chegou flecha, esse cara pertence ao conjunto imagem da minha função, tá bom? E o que é que essa função ou essa aplicação faz? Ela transforma. Isso aqui é uma transformação também, tá? Ela transforma todos os caras que estão no domínio. Quem são os caras que estão no domínio X? Porque X está ligado ao A. E o Y, olha lá, Y é igual a f de X, ou está em função de X. O Y é uma variável dependente, ela depende dos valores de X. O Y é o meu f de X, mas o meu Y está ligado a qual conjunto? Conjunto B. Meu X está ligado ao conjunto A. Percebeu? O que essa transformação faz? Ela pega um cara que está no domínio e transforma esse cara lá no contradomínio, né? Num outro cidadão diferente. Ok? Para isso eu preciso de um negócio chamado lei de formação. E eu já falei de lei de formação quando eu me referi a relações. Ok? Nós vamos explorar isso aqui. Então, vamos voltar. Normalmente essas funções são chamadas de f, g, h, tudo minúsculo. O A é meu domínio da função. Meu B, contradomínio da função. Imagem é outra coisa. Imagem é onde chegam as flechas. X está relacionado com A, Y está relacionado com B, mas Y é a mesma coisa de F de X, tá bom? Então o que essa função faz? Ela pega um cara lá no domínio, lá no conjunto A, através da lei de formação, ela transforma esse cara num outro elemento, e esse elemento tem que pertencer ao conjunto B, ok? Essa é a notação de funções, a clássica. Nós vamos usar com muita frequência. Tem outras variações, mas essa aqui é a mais utilizada, ok? A gente já retorna. Finalizando, pessoal, a gente mantém esse mesmo quadro aqui, tá? Finalizando, agora nós vamos falar de domínio e imagem. Vai aparecer a sopa de letrinhas aqui abaixo, tá? Considerando que toda função f, beleza? De A em B, de A em B. A é domínio, B é contradomínio. Toda função é uma relação binária, nós sabemos disso. Uma função f tem um domínio e uma imagem. Não é isso?
beleza? Igual relação. Se toda função é uma relação e eu já sei que relação tem domínio e tem imagem, automaticamente toda função também terá domínio e também terá imagem, tá bom? Chamamos de domínio o conjunto D dos elementos x pertencente a A para os quais existe y pertencente a B, tal que o par ordenado pertença à função. É aquilo que eu te falei, né? Para ser função, todo elemento do conjunto A tem que ter um correspondente em B, ou seja, de todo elemento do conjunto A saem flechas e só sai uma única flecha de cada um desses caras, hein? Beleza? Não vai se enganar em relação a isso. Então a definição de domínio é a mesma definição que nós vimos lá no caso de relação, tá? Chamamos de imagem o conjunto IM, mesma coisa, né? Se você não viu, volta aqui na descrição, você clica, volta lá em relação e dá uma olhada no que eu estou te dizendo, você está vendo só essa parte desse vídeo. Chamamos de imagem o conjunto IM dos elementos Y pertencente a B para os quais existe x pertencente a A de tal maneira que o par ordenado pertença à função. Lembrando que função é um conjunto de pares ordenados, nós falamos isso. Portanto, o conjunto imagem é subconjunto do contradomínio, tá? O conjunto imagem está dentro do conjunto contradomínio. Naquela parte que nós falamos de relação e de relação inversa, tinha nesse canto aqui aquele diagrama de flecha. Lá eu falei o que era imagem, o que era contradomínio. São duas coisas diferentes. Na verdade, quando existe a possibilidade de ser o mesmo conjunto. Quando a imagem é igual ao contradomínio, nós temos uma função, e essa função é chamada de função sobrejetora ou sobrejetiva. Mas isso é outro papo para uma outra aula que vai vir mais à frente, tá bom? Beleza, observação 2, para a gente fechar a nossa aula de relação e função, tá aí, ó, observação 2. Uma função fica perfeitamente definida. Como é que eu defino uma função? Ela fica perfeitamente definida quando são dados o seu domínio, eu sei quem é o domínio da função, o seu contradomínio, eu sei quem é o contradomínio da função, CD, de contradomínio, ok? E a sua lei de formação, ou lei de correspondência. Tá? Havia até me esquecido desse termo, lei de correspondência, ok? Então, se eu tenho para uma função, se eu quero definir muito bem definida uma função, eu tenho que informar quem é o meu domínio, quem é meu contradomínio e qual é a lei de formação ou lei de correspondência. A lei de formação lá para aquela relação que nós utilizamos como exemplo era y ou f de x, tanto faz, y igual a x mais 2. Lembra lá que na relação só entraram os pares ordenados que respeitaram aquela lei de formação ou lei de correspondência? Ok? Pessoal, é isso. Assunto osso, né? A gente está fazendo a transição de teoria de conjuntos e conjuntos numéricos para função. Antes tem que passar por relação e função, tá bom? Então, tá aí. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenham pego o máximo de informações possíveis, porque vocês vão precisar de tudo isso ainda no seu primeiro ano do ensino médio, no seu segundo ano e no seu terceiro ano. Legal? Foi um grande prazer. Grande abraço. Tamo junto.